Olá pessoal, saudações! Hoje no nosso canal mais primitivo da Química Mundial, conforme combinado, vamos continuar equilíbrio químico. Hoje é a parte 3, fazendo exercícios a respeito do cálculo da constante do equilíbrio em termos de concentração Kc e o cálculo da constante do equilíbrio em termos de pressão parcial Kp e da relação entre elas. Então hoje só exercício de aplicação, tá certo? De questões bem básicas, aquelas onde a gente já está na situação de equilíbrio e vai apenas aplicar o cálculo. Primeiramente, eu fiz uma adaptação de uma dessas questões de vestibulares aqui, ela está adaptada, mudei um pouco o gráfico e diminui o número de perguntas para caber aqui no quadro. Mas vai dar para a gente fazer bem e entender o que se passa aqui. Olha só, numa das etapas de obtenção industrial do ácido sulfúrico, ocorre a transformação do dióxido de enxofre, que é o SO2, em trióxido de enxofre, que é o SO3. Ó. O ácido sulfúrico, normalmente, a gente obtém em 3 etapas. Aqui está uma delas. E é um processo exotérmico que libera 198 kJ. Medindo-se as concentrações dos componentes da reação a temperatura constante, em função do tempo, obtém-se o seguinte gráfico. Ó. Já deu o gráfico aqui. Qual o valor de Kc? Quer que eu ache a constante de equilíbrio em termos de concentração. Para achar a constante de equilíbrio Kc, eu preciso da concentração dos participantes desse equilíbrio no equilíbrio. Eu tenho? Vamos olhar para o gráfico vai me dar essas informações. Porque o gráfico me dá a concentração em função do tempo. Será que eu tenho equilíbrio no gráfico? Preste bem atenção. Propriedade macroscópica, concentração é uma delas. A partir do momento que o sistema atinge o equilíbrio, as propriedades macroscópicas, cor, concentração, densidade, massa, elas ficam constantes. Ó. Tem um certo momento desse gráfico, um tempo TE, onde as concentrações que estavam variando, a partir desse momento, ó, eu tinha substâncias sendo consumidas aqui, ó, reagentes, e substâncias sendo formadas. A partir de um certo instante TE, as concentrações ficaram, ó, constantes. Se as concentrações ficaram constantes a partir desse TE, aqui eu tenho, sem sombra de dúvida, o tempo de equilíbrio. Nesse exato momento, o sistema entrou em equilíbrio e assim eu tenho a concentração de cada um dos participantes. Agora, para achar o Kc, eu preciso montar a relação de Kc e substituir na fórmula a concentração de cada um. Então, olha o que eu vou fazer. Primeiramente, eu vou montar a relação do Kc para esse sistema em equilíbrio. Kc, cálculo da constante de equilíbrio em termos de concentração. Para fazer parte do Kc, só podem fazer parte substâncias aquosas e gasosas. Todo mundo nesse equilíbrio é gás, então todo mundo entra na relação. Então, vamos lá. Kc será, eu sempre faço a relação produto sobre os reagentes, certo? Então, vai ser a concentração do produto, que é o SO3, elevado a 2, dividido pelo produto da concentração dos reagentes, concentração do SO2, vezes a concentração do O2, elevado a seus respectivos coeficientes. Ó. O SO2 elevado ao quadrado, o O2 elevado a 1. Beleza? Eu tenho aqui já a expressão montada. Eu preciso substituir a concentração de cada um aqui no seu respectivo lugar. Mas olha para o gráfico. O gráfico me diz quem é quem nessas curvas? Não. Mas não é impossível de você descobrir, é muito fácil. Só é você lembrar, em uma reação química, reagentes vão ser consumidos, eles vão desaparecer. Eles começam no máximo e vão sendo consumidos até chegar numa situação de equilíbrio. E o produto é formado, ele começa na quantidade mínima e começa a aparecer no processo. Então, reagentes são consumidos, as curvas são descendentes e produtos são formados, as curvas são ascendentes. Nessa reação, eu só tenho um produto. Se eu só tenho um produto, olha a única curva ascendente que eu tenho no processo. Só essa. Ó. No início não existia nada, foi sendo produzido, atingiu a situação de equilíbrio e ficou constante. Ó. Essa é a única curva ascendente aqui. Então, sem sombra de dúvidas, aqui é a concentração correspondente ao SO3. Mas eu tenho dois reagentes. Agora eu vou ter que associar quem é quem nessas curvas. Posso associar qualquer um? Não. Porque a proporção estequiométrica interfere na velocidade. Ela diz respeito à velocidade. Por exemplo,
Se aqui é 2 para 1, a velocidade de consumo do SO2 é o dobro da velocidade de consumo do O2. Se é 2 para 2, com a velocidade que o SO3 é formado, o SO2 é consumido. Se liga nisso. O SO3 é formado, o SO2 é consumido com a mesma velocidade, só que eles são antagônicos. Um vai aparecer e outro vai desaparecer. Com a facilidade que o SO3 aparece, o SO2 desaparece. Então se liga se você tem duas curvas aí bem opostas, bem antagônicas. Ó, eu sei que esse é o produto e esse vai ser consumido, é reagente. Olha uma curva completamente um oposto ao outro aqui, ó. Essa produziu aqui cerca 0,5 mols por litro desde o início. Uma que seja basicamente consumida o contrário. Seria essa curva intermediária? Não. Está mais para essa curva aqui, ó. Totalmente oposta. Então, se é 2 para 2, com a velocidade com que esse é formado, esse é consumido. Então, a quantidade que esse se forma, basicamente esse desaparece. Se aqui é 2 para 1, a velocidade com que esse é consumido é o dobro desse. Então, eu vou consumir mais SO2 do que O2. Então, a curva do SO2, com certeza, é essa aqui de baixo, porque ele é consumido com a mesma velocidade que o SO3 é formado, então, são curvas antagônicas. O intermediário sobra apenas o SO2. Então, eu passo a ter a concentração de cada um no equilíbrio químico. Só é substituir. Então, bora lá. Substituindo. Concentração do SO3 no equilíbrio químico, 0,5. 0,5 ao quadrado. Concentração do SO2 no equilíbrio, 0,1 ao quadrado. Concentração do O2, 0,3. Continua o cálculo aqui. 0,5 ao quadrado, 0,25. 0,1 ao quadrado, 0,01. Vezes 0,03. Então, temporariamente, eu teria isso aqui, ó. 0,25 sobre 0,003, que seria a multiplicação desse 0,01 por 0,3. Vou transformar em potência de 10 para ver se facilita as contas de matemática aqui. Aqui em cima vai ficar, ó, vou trazer a vírgula para a direita, então eu subtraio no expoente, 25 vezes 10 a menos 2, dividido por 3, trago a vírgula 3 casas aqui para a direita, vezes 10 a menos 3. Divisão de potência, essa potência passa para o numerador, com expoente, com sinal trocado. Então aqui eu vou ter 25 vezes 10 a menos 2, vezes 10 a terceira, dividido por 3. Então aqui eu vou ter 25, multiplicação de potências de mesma base conserva a base, soma os expoentes, menos 2 mais 3 dá 1, dividido por 3. 25 dividido por 3, por aproximação, não vai caber mais aqui, deve dar, continha rata de bodegueira aqui, 8. Aqui dá 24, aí 5, 1, A2 para 2 nada, coloca 0 aqui e 0. 3, vai dar uma dízima, então aproximadamente 8,333 vezes 10 a 1. Ou aproximadamente, tirando a potência, 83,3. Lembrem, constante de equilíbrio não tem unidade, ela é adimensional. Como passou de 1, significa que o sistema está mais deslocado para a direita. Então, ó, na situação de equilíbrio, observa a quantidade de produtos, é uma concentração mais alta do que a concentração dos reagentes. Beleza? Vamos para outro exemplo. Olha a mágica. Feito a mágica, gente, olha aqui outra questão. Essa, o cálculo de Capir. Olha como essa é interessante. Olha. Para a reação, nitrogênio gasoso reagiu com hidrogênio, formando amônia, as pressões parciais de hidrogênio e de nitrogênio no equilíbrio já deixou bem claro. Eu já estou no equilíbrio, eu estou tendo a pressão de dois dos dois reagentes. Ó. No equilíbrio são, respectivamente, 0,4 atm e
e 0,8 atmosfera. Vou anotar aqui, ó. Hidrogênio no equilíbrio, 0,4 atm. Nitrogênio no equilíbrio já pronto, 0,8 atm. Já tenho pressão parcial de cada um no equilíbrio. A pressão total do sistema, porque é uma mistura de 3 gases, é 2,8 atm. Então, ó, a pressão da mistura, 2,8 atmosfera. Calcule o valor de Kp. Gente, para eu achar o valor de Kp, constante de equilíbrio em termos de pressão parcial, eu preciso da pressão parcial de todos os participantes do sistema em equilíbrio no equilíbrio. A questão, a princípio, me deu a pressão parcial do nitrogênio no equilíbrio e a pressão parcial do hidrogênio no equilíbrio. Não me deu a pressão da amônia no equilíbrio. Mas não é problema, porque ela me deu a pressão total do sistema. Gente, se eu tenho 3 gases num sistema em equilíbrio, ela me dá a pressão de 2 e me dá a pressão do sistema total, eu consigo descobrir a pressão do terceiro participante, porque eu uso a lei de Dalton. A lei de Dalton diz que a pressão da mistura é a soma das pressões parciais. Se eu tenho uma mistura aqui, esse meu sistema é uma mistura de gás. Então, a minha pressão da mistura nada mais é do que a pressão parcial do nitrogênio, mais a pressão parcial do hidrogênio, mais a pressão parcial da amônia. Eu tenho a pressão da mistura e tenho a pressão desses dois participantes. Não dá para descobrir a pressão da amônia? Dá sim, só é você substituir. Qual é a pressão da nossa mistura? A questão deu 2,8. Qual é a pressão do nitrogênio? 0,8. Qual é a pressão parcial do hidrogênio? 0,4. Mais a pressão parcial da amônia. Somou aqui, ó, 0,8 mais 0,4 dá 1,2. Se eu for isolar pressão parcial do nitrogênio, aqui 2,8, isolando, esse aqui está positivo, passa para esse membro negativo, menos 1,2. Então, a pressão parcial da amônia dá 1,16 atms. Então, eu tenho, ó, a pressão de todos. Essa lei aqui, para quem já estudou gás, vai lembrar, lei de Dalton. Pressão da mistura é a soma das pressões parciais. Cuidado para não confundir com a lei de Amagat, que é o volume da mistura é a soma dos volumes parciais. É diferente daqui. Essa lei de Dalton. A soma das pressões parciais nos dá a pressão da mistura. Então agora eu tenho a pressão de todos os gases no equilíbrio. Só é jogar na equação, na relação da constante Kp. Lembrando que em Kp só podem entrar substâncias gasosas. Todo mundo é gás, então todo mundo entra no cálculo. Expressão de Kp será pressão parcial da amônia elevada a seu respectivo coeficiente, que é 2, produto das pressões parciais do nitrogênio vezes pressão parcial do hidrogênio elevada a seus respectivos coeficientes, 1 e 3. Então aqui, ó, vou fazer as substituições. Quanto é a pressão parcial da amônia? 1,6 ao quadrado. Pressão parcial do nitrogênio, 0,8. Pressão parcial do hidrogênio, 0,4 elevado à terceira. Para facilitar suas continhas de bodegueiro, já que você vai estar sem calculadora no dia do Enem, transforme isso aí em potência de 10, tirando essas vírgulas aí, para ver se facilita os seus cálculos. Ó, aqui eu posso fazer o seguinte, 16 é 1, no caso. Pegando a vírgula trazendo para a direita, ficaria 16 vezes 10 a menos 1 elevado ao quadrado. Aqui 0,8 é a mesma coisa que 8 vezes 10 a menos 1 vezes 0,4 ao cubo é 4 vezes 10 a menos 1 elevado à terceira. Continua aqui. Kp será 16 ao quadrado, se eu não me engano, 256. Mas se eu checar aqui,
Só para ter certeza. C vezes 6, 36 é 3. C vezes 1 é 6 com 3, 9. 6 e 6. 6, 5. Pronto, é isso mesmo. 256. Que vai dar 256 vezes 10 a menos 1 ao quadrado, dá 10 a menos 2, que fica multiplicação de potência mesma base. Conserva a base, somos expoentes. Aqui embaixo, 8 vezes 10 a menos 1, vezes 4 a terceira, 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. 64 vezes 10 a menos 1 a terceira, 10 a menos 3. Bora lá. Olha só, pessoal. Se você observar bem, 256 dá para dividir facilmente por 8. 256, ó, dividido por 8, 25 por 8 dá 3. 3 vezes 8, 24. Para 25, 1. 2 para 2, nada. Acha 6, 16 por 8, 2. 2 vezes 8, 16 para 16, nada, ó. Essa relação aqui vai dar 32 vezes 10 a menos 2, dividido por 64, vezes 10 a menos 3, vezes 10 a menos 1. Pessoal, observa. 32 dividido por 64, 0,5. 0,5 vezes 10 a menos 2. Aí observa. Multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base, somos expoentes. Menos 3 com menos 1 dá menos 4. 10 a menos 4 está no denominador. Tenho que passar para o numerador. Eu passo com o sinal do expoente trocado. Se é 10 a menos 4, fica 10 a quarta. 0,5 vezes multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base, somos expoentes. Menos 2 mais 4, 2. Pessoal, quanto é na realidade 0,5 vezes 10 ao quadrado? Se eu voltar a vírgula de duas casas para a direita, para tirar essa potência 2 positiva aqui, dá 50. Ó. Isso aqui é 50. Valor de Kp. Olha, é um Kp alto acima de 1. É sinal que o sistema está deslocado para a direita. Beleza? Olha o outro exemplo. Fez a mágica, gente? Olha, mais uma questão adaptada para ver se cabe nesse espaço do quadro aqui. E olha que essa eu vou relacionar Kc e Kp. Vamos ver se vai dar aqui no espaço. Veja só, olha. A reação de formação do NaOCl envolve 2 mols do NO mais Cl2, dando 2 mols do NaOCl gasoso. Foi estudada a 27 graus Celsius, temperatura na qual esse processo foi realizado. Nessa temperatura, as pressões encontradas no equilíbrio foram, ó, já no equilíbrio, do NaOCl 1,2 atm, do NO 0,05 atm, do Cl2 0,3. Qual o valor de Kc para o equilíbrio? Dados da questão, constante universal dos gases, 0,082. Se você prestou bem atenção, a questão deu as pressões parciais e pediu o Kc. Com as pressões parciais, eu só posso encontrar Kp, constante de equilíbrio em termos de pressão. Fazendo isso, achando o Kp, quase que eu não falo, eu vou ter que transformar no Kc. Então é isso que eu vou fazer. Com os dados que eu tenho, eu vou achar Kp. Com isso, eu faço a relação entre Kc e Kp e acho o que a questão pede. Como eu vou precisar de espaço, vou dividir aqui no meio para tentar fazer os dois cálculos separados. Com os dados que eu tenho, eu só posso achar Kp. Então, eu vou montar a constante Kp. Olha só. Kp só entra gás. Todo mundo é gás. Então, Kp aqui será, ó, vou fazer apertado aqui, pressão parcial do NaOCl elevado ao quadrado sobre pressão parcial do NO ao quadrado vezes pressão parcial do Cl2. Substituindo pelos dados que eu tenho, pressão do NaOCl 1,2 ao quadrado, pressão do NO 0,05 ao quadrado, pressão do Cl 0,3. Kp então será, olha só,
Vou tirar todas as vírgulas aqui e vou deixar com potências de 10, para ficar mais fácil fazer a conta. Esse 1,2 é 12 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. 0,05 é 5 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. 0,3, 3 vezes 10 a menos 1. 12 ao quadrado, 144. 10 a menos 1 ao quadrado, 10 a menos 2. 5 ao quadrado é 25. Vezes 10 a menos 2 ao quadrado, 10 a menos 4. Vezes 3 vezes 10 a menos 1. Olha aqui. 25 vezes 3 dá 75. Então, aqui no denominador eu vou ter numerador 144 vezes 10 a menos 2, dividido por 25 vezes 3, 75. 10 a menos 4 vezes 10 a menos 1, conserva a base, soma os expoentes, a menos 5. Essa potência aqui, 10 a menos 5 no denominador, se eu trouxer ela para o numerador, ela vem com sinal trocado. Então, 144 vezes 10 a menos 2 vezes 10 à quinta, dividido por 75. Fazendo essa continha de Budeger aqui, eu vou ter que dividir 144 por 75. Vamos lá. 144 por 75 dá aproximadamente 1, porque se está 2 passa para 150. 1 vezes 5 é 5, para 14, 9, a 1 vezes 7 é 7, 1. 8 para 14, 6, a 1 para 1, nada. Deu o resto, 69, não dá para dividir, bota 0 e vírgula. 690 por 75 dá aproximadamente um 9. 9 vezes 5, 45 para 50, 5 a 5. 9 vezes 7, 63. 5, 68 para 69, 1. A 6 para 6, nada. Deu o resto, 15. Não dá para dividir. 150 por 75 é exatamente 2. Então, aqui, ó, KP vai ser 1,92 vezes multiplicação de potências de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Menos 2 mais 5 dá 3 positivo. Ó, já achei KP. 1,92 vezes 10 à terceira. A questão que é KC. Então, para achar KC, vou fazer a relação. KP vai ser igual a KC, que multiplica RT elevado a ΔN. Lembram do ΔN? Somatório dos coeficientes dos produtos, aqui, ó, dos expoentes dos produtos, menos a soma dos expoentes dos reagentes. Então, vou fazer 2 menos 3, vai dar menos 1. Fazendo a substituição ali, quem é KP? 1,92 vezes 10 à terceira. Quem é KC? Não sei. R é a constante universal dos gases. Ó, tem aqui. 0,082. A temperatura tem que ser em Kelvin, tem que ser absoluta, aqui dá em Celsius. Temperatura em kelvins é a temperatura em Celsius somado com 273. Se é 27, fica fácil. Mais 273, 300 kelvins. Então, vezes 300 kelvins elevado. Vamos lá. Expoente dos produtos, 2 menos, aqui, expoente dos reagentes, 2 mais 1. Ó, 2 menos 3 dá menos 1. Então, aqui eu tenho 1,92 vezes 10 à terceira igual a KC, que multiplica, quanto é que dá aqui? 300 vezes 0,082. Vou fazer rapidinho aqui. Baixar logo esses zeros. 6, 3 vezes 8, 24. A 2, 3 vezes 0, 2. 3 vezes 0 é 0. 3 casas após a vírgula, 24,6. Aqui dá 24,6 elevado a menos 1. Pessoal, está elevado a menos 1 significa que isso aqui é o inverso
É como se eu tivesse 1,92 vezes 10 a terceira, que é igual a KC vezes 1, para tirar o expoente negativo, sobre 24,6. Meio pelos extremos, KC vezes 1 é KC, KC vem para cá, e vou fazer 24,6 vezes 1,92. 2 vezes 6, 12 a 1. 2 vezes 4, 8 e 1, 9. 2 vezes 2, 4. 9 vezes 6 dá 54. 6 vezes 9, 54. A 5. 4 vezes 9, 36. 9 vezes 4, 36. Com 5, 41. A 4. 9 vezes 2, 18. Com 4, 22. 1 vezes 6 é 6. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, 2. 2, aqui vai dar 13. A 1, 12. A 1, 7. 2 mais 2, 4. 3 casas após a vírgula. 47,23. Feita essa multiplicação aqui, 47,23 por 232 vezes 10 a terceira. Se eu tirar a potência, fica 47.232. Isso se os cálculos estiverem certinhos. Beleza? Até a próxima. Na aula 4, vamos ver o grau de equilíbrio e o cálculo da constante de forma experimental, sem ter os valores no equilíbrio. Beleza? Até a próxima.